Boa noite. Agradeço a presença de todos, né? Muito bom que estejamos aqui, que fizemos a opção de estar nessa casa. E eu digo assim, você estar com a espiritualidade da luz, não importa o lugar. O importante é você estar aprendendo a cada dia, mudando para melhor a cada dia, não importa onde. Mas quando nós nos reunimos, fica melhor, fica mais fácil, porque um dá apoio ao outro. Hoje nós vamos receber nossa companheira de jornada, a Viviane Lindsay, né? Cardoso. Ela já esteve aqui, gostamos muito das palavras dela, da forma como ela expôs para nós, para reflexão, o tema que ela escolheu aquele dia, e com certeza hoje ela trará novo tema para boas reflexões. Seja bem-vinda, Viviane, que Jesus a ampare, que a espiritualidade a envolva com bons fluidos, para que a sua palestra, as suas palavras possam interiorizar em nós. O microfone é seu. Boa noite, é uma alegria estar aqui. É a segunda vez que eu venho, é uma casa que nos acolheu com muito carinho, e eu espero que nessa noite a gente possa ter uma conversa fluida, uma conversa produtiva. Eu não sou palestrante, sinto lhe informar, né, aquele que ou aquela que veio com expectativa de ver uma palestra, eu não sou palestrante espírita, mas eu gosto de compartilhar experiências e coisas que para mim são preciosas, né? E eu espero nessa noite que a gente possa refletir juntos sobre algumas questões que vieram inspiradas exatamente da minha vinda aqui, né? Então, eu sou muito grata, fico muito feliz mesmo por poder estar nessa noite de novo com vocês. Bom, o nome da nossa conversa, né, normalmente a gente dá um norte, em tempos inquietos sejamos mansos e pacíficos. Essa conversa, eu confesso a vocês que assim, quem mais precisa dela, quem mais vai aprender com ela, certamente sou eu. E eu gosto muito da fala do Rossandro. Quem conhece, continue seguindo, porque ele é incrível. Quem não conhece, vale a pena procurar no YouTube, tem palestras ótimas dele, tem página do Instagram. Ele é um psicólogo que é também um palestrante espírita, e ele fala sempre que quando ele diz publicamente os conteúdos que ele partilha, a seguinte frase que para mim eu levo no meu coração: o ouvido mais próximo para escutar o que eu falo é o meu, quem mais precisa do que está sendo dito aqui sou eu. Então, quero dizer para vocês que eu estou aqui aprendendo, tá? Quero que a gente tenha essa relação muito honesta de humildade mesmo, porque não tem nada diferente de vocês, não tenho a ensinar, né? Eu acho que é importante a gente ter essa humildade. E a escolha desse tema surgiu, quando eu vim aqui da outra vez, eu fiz uma conversa sobre um tema chamado a cura da ferida chamada perdão, que foi uma reflexão que eu fiz com muita intuição e orientação da espiritualidade, para perdoar uma coisa que estava doendo muito no meu coração, de uma pessoa que me feriu muito. E estava muito difícil perdoar, estava muito difícil superar. Isso foi em meados de 2024. E aí a espiritualidade me orientou algumas etapas. Nesta conversa que estive aqui, a sábia Dona Neuza, fundadora e presidente deste centro com a sua família, me provocou a fazer uma leitura no fim da conversa. Então hoje a gente vai conversar dessa provocação da Dona Neuza para mim, né? Então, o que a gente conversou na outra vez que eu vim? Quando a gente tem uma ferida, que algo nos fere, alguém nos fere, a gente genuinamente tem que olhar para aquilo e aceitar que aquilo dói.
não fugir, não negar, não ignorar, não colocar embaixo do tapete, mas olhar genuinamente para aquilo e dizer: isso está doendo, isso está me ferindo. Não ir contra, mas entender que aquilo é um fato. É mais ou menos você estar com um estrepe no dedo e ignorar aquela dor. Não tem como, gente. Aquilo está espetando, né? Um caco de vidro na pele dói. Essa é a primeira coisa, a gente aceitar. A segunda coisa que se recomenda pela espiritualidade é se dispor honestamente para que a gente olhe para essa ferida, cuide dela, procure curá-la, e aí a espiritualidade propõe, dê um nome a essa ferida de perdão. Porque a gente tem que olhar para isso não como um problema, mas uma possibilidade de aprendizado e evolução. A outra lição foi: observe os aprendizados que ela lhe oferece. Não é sobre o outro, mas sobre nós aquela experiência. O que a gente tira de bom disso? O que eu consigo aperfeiçoar? O que eu consigo melhorar com essa experiência? Então, uma criança que enfia o dedo na tomada e leva um choque, entende que ali é um lugar perigoso. Se eu coloco minha mão num lugar onde tem cacos de vidro, eu entendo que ali é perigoso. E assim a gente vai também aprendendo a lidar com o ser humano. E por fim, não acelere, não exija a sua cura antes do tempo. O tempo tem seu tempo. Então a espiritualidade me disse: não adianta, uma ferida, um corte, leva um tempo para cicatrizar, e a gente tem que entender esse tempo. Por fim, ficou uma cicatriz, mas também ficou um aprendizado. Foi essa conversa que eu tive da outra vez, e aí a dona Neuza chegou para mim e falou assim: olha, tem uma lição no Evangelho, estava lá meu coração meio remoído, eu confesso a você, estava difícil perdoar. E aí ela disse assim: leia a lição os brandos e pacíficos. Isso está registrado em algum lugar aí nas gravações de vocês. E eu falei: caramba, né? O que será que tem ali? E eu fui estudar de fato, e fui entender, e digo para vocês que isso foi o fato. Em meados de 2024, passou um tempo, eu fui processando e fui entendendo, não só que eu tinha que perdoar, mas que a dona Neuza tinha uma lição sábia nas palavras dela, certamente inspirada e intuída. Então eu quero conversar com vocês a partir desse momento, do que eu entendi, do que eu aprendi, e que estou ainda aprendendo nessa busca, tá, gente? Porque estou longe de estar perfeita. Então nós vamos pensar juntos hoje. A primeira coisa que ficou para mim muito forte foi uma lição do Emmanuel, né? Uma passagem do Emmanuel que ele diz assim: não lastimes. Então, se algo lhe acontece que vem de fora, que vem de alguém, que lhe fere, que lhe incomoda, lhe perturba, ou algo que você queria muito não deu certo, porque alguém atrapalhou, sabe aquelas circunstâncias da vida? Você está muito animado com uma coisa, vem alguém lá que te desanima. Ele diz assim: não lastimes. Então a primeira coisa é: respira fundo e entenda que aquilo tem um propósito. Então tem uma lição bonita do Emmanuel que ele diz o seguinte: não lastimes na vida. Aquilo que perdeste, devia ter pego meu óculos, aí o negócio está embaçado. O desgosto sofrido abriu-lhe estrada nova. Segue através da senda que a prova te mostrou. Renova o pensamento, larga-te do passado, trabalha e busca a frente. Não chores nem recue, e entenderá que Deus dá-nos sempre o melhor. Então, às vezes as coisas não dão certo, às vezes acontecem circunstâncias na vida que são pesadas, que a gente sofre, e fala: puxa vida, né? Porque podia ter dado certo, porque fez isso, como foi? E aí a lição do Emmanuel é: não lastimes, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente acha que aquilo é melhor para a gente, mas Deus sabe muito mais. Então o Emmanuel fala: respira fundo e caminha. Né? Então nessa lição foi a primeira coisa que eu busquei fazer. Respira fundo e vai, não para. Segue em frente e confia na força maior. E aí a gente brinca quando assiste filme, série, que a gente não pode dar spoiler, né? Contar o fim da história. E aí eu vou dar um spoiler para vocês da minha história. Não só a história deu certo, mas deu muito melhor do que certo. Foi muito melhor do que eu poderia imaginar. Então aquilo que me fez e me causou uma dor profunda, no fim hoje eu olho e digo assim: Deus sabia mesmo das coisas, porque vinha algo melhor, que tinha que ser algo melhor. Sofri, doeu, feriu, mas Deus sabia o que era melhor para mim. Então digo a primeira coisa para vocês: alguém aqui por um acaso teve um ano de 2025 feliz, pleno, fácil? Quem teve um ano de 2025 fácil, levanta a mão.
Quem teve o ano de 2025 com desafios? Quem teve o ano de 2025 com muitos desafios? Quem teve um ano de 2025 uma aventura absurda, parecia uma montanha russa? Então foi isso. Então não foi fácil para ninguém. E aí você fala assim, mas por que está acontecendo essas frustrações, essas angústias, esses desafios? Estamos em transição planetária. Eita, lerê, chegou a bendita da transição planetária e a gente tem que sacudir. Se a gente quer pôr uma vida nova, a gente tem que tirar o velho. Então os desafios chegam para a gente melhorar, para a gente aperfeiçoar, para a gente evoluir, não tem jeito. Então o ano de 2025 foi um ano de muitos desafios, mas também, se a gente olha para trás, se a gente não lastimar, foi um ano de muitos aprendizados. Quem aqui tirou algo de bom de 2025 com os desafios? Aí eu digo para vocês, se vocês passaram por desafios, assim como eu, e não tiraram nada de bom, é porque vocês não entenderam a moral da história. A gente não está aqui a passeio. Eu falo que eu não tenho nem recreio. Sabe aquela coisa do respirinho? Na minha encarnação não tem nem recreio. A gente veio para aprender e evoluir. Então, tudo que acontece com a gente é oportunidade de aprendizado e evolução. E aí eu sempre pego o Mestre Jesus como aquele que nos inspira. Então hoje nós vamos ser banhados de imagens do Mestre Jesus, porque sim, não seremos Mestre Jesus, mas ele para mim é a melhor referência. Então se a gente mira numa boa referência, a gente está no caminho bom, né? Então eu falo, meu Deus, o que eu tenho para aprender com isso? Onde eu preciso melhorar? O que eu posso caminhar? Então Emmanuel nos ensina, não lastimes. Mas existe uma coisa importante no processo. Quando a gente lida e passa por um processo de desafio, a gente tem que olhar para dentro. A gente tem que parar e olhar. Alguém nos feriu, alguém nos machucou, alguém não foi legal com a gente, veio uma agressão, uma violência física, verbal, moral, ética, seja o que for. A gente precisa parar e olhar e entender aquele processo, aquele movimento. Porque tudo que acontece com a gente tem algo aqui dentro para ser trabalhado. E digo para vocês, essa é uma lição importante. Por quê? Eu aprendi isso com uma amiga terapeuta. Ela diz assim, se alguém pisa na tua unha encravada do pé, e você deixa que a pessoa continue pisando na tua unha encravada, o problema está com quem? Quem está pisando ou você que está deixando que pise? Já pararam para pensar nisso? Então aí começa a história. Quem está pisando, às vezes pisa conscientemente. Não vamos ser inocentes e imaginar que o mundo é todo cor-de-rosa. Só tem gente boazinha. Mas às vezes quem está pisando não está percebendo que está pisando e machucando a gente. Mas é muito importante que a gente pontue. Ei, você está pisando no meu pé e está me machucando. Isso não está sendo legal. Então, a grande lição da Dona Neuza para mim começa nesse momento no qual a gente se depara com uma situação que alguém nos fere. E aí, o que a gente pode dizer? O que a gente pode fazer? A gente pode gritar com o outro, a gente pode dar um peteleco na orelha, a gente pode partir para briga, para o soco, a gente pode nunca mais falar com a pessoa. Tem 1000 possibilidades de reagir a alguém que nos fere. Concorda comigo? E aí esse é o desafio, como é que a gente lida com alguém que nos fere? Aí tem uma lição bonita do Evangelho, e várias lições de vários livros espíritas que dizem assim, perdoar, lembra da ferida perdão? Perdoar não é virar amigo daquele que o feriu, não é, mas é ter paz no seu coração para você não carregar o veneno do sofrimento dentro de você. Você deixa a pessoa seguir a vida dela, não precisa ficar amigo. Você sabe quem é aquela pessoa. Mas existem situações que a gente fala, como é que eu lido com isso? E aí vem a bonita da lição da Dona Neuza para mim, que é o capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí eu coloco o nome da nossa conversa de mansos, porque a gente não é manso não, a gente vai para o enfrentamento. E aí a palavra brando a gente vai entender melhor. E aí pega um recorte específico da injúria e violência, que tem a ver exatamente com isso
que a gente vive nesse mundo, nesse momento. As pessoas estão muito intolerantes, estão muito radicais, estão muito agressivas. Você fala de política, e aí ontem, por exemplo, eu fiquei super feliz. O Brasil teve 5 indicações ao Oscar, aí tem gente que está reclamando porque teve indicação, aí o outro vai para o lado político, o outro diz, não, mas não merecia. Aí um diretor espanhol vira e diz assim, porque o brasileiro é ultranacionalista. Aí você cai na política, aí vira uma discussão imensa de um negocinho, ou do negocião, e aí a gente vai para a família, e aí na família, que eu brinco que o bicho pega. Porque é ali que tem os maiores desafios. Então, é a mãe, o pai, o irmão, o marido, a esposa, o filho, a filha. É ali que o bicho pega. E sabe por que pega mais? Porque a gente tira os filtros sociais, que a gente chama. Então, a mãe, por mais que você maltrate a mãe vai continuar sendo mãe. Não dá para deixar de ser mãe. O irmão, a mesma coisa, e por aí vai. Então, na família, a gente tem uma tendência a ser menos polido do que no meio social, certo? Então, nosso maior desafio está dentro de casa. Então, o que Jesus nos inspira e nos traz de exemplo, que é colocado no capítulo 9 do Evangelho, que Jesus nos mostra tão bem. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então quer dizer que ser brando, ser pacífico é bom, tá? Então segurar a onda, não dar um peteleco no coleguinha, no irmão, né? É ótimo. Essa é a primeira lição. E aí ele fala, Jesus, né, que a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência são a soma de atitudes que geram uma lei de bom comportamento, de bom viver, certo? E aí ele condena, né, no comportamento evangélico, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de alguém que possa usar contra o seu semelhante. Então, todo tipo de reação mais agressiva não é legal, certo? Então, tá claro isso pra gente? É legal ser manso, ser pacífico, não é legal ser intenso, no sentido mais agressivo. Então vamos entender melhor essas palavras. O que é cólera? Cólera, não sei, eu lembro de doença, mas o Evangelho é a definição: impulso violento, irritação forte, que incita contra o que nos ofende ou indigna, fúria, furor, ímpeto, ira. E aí eu digo para vocês, quem já teve uma cosquinha ou um comportamento de cólera aqui, levanta a mão. Quem nunca sentiu cólera na vida? Nunca teve impulso violento, irritação? E o violento não precisa ser só físico, viu, gente? Porque violência também é verbal. Violência também é verbal. Então você fala, eu nunca bati em ninguém, mas quantas pessoas você ofendeu, quantas pessoas você xingou? Isso também é violência, né? Então, existe no Evangelho uma lição que nós aqui encarnados somos coléricos. Esse é o conceito. Todos nós somos coléricos de alguma forma. Então, se somos na nossa consciência evolutiva coléricos, que é esse lugar tanto quanto irritadinho, é a nossa tarefa ter que trabalhar isso. Trazer essa mansidão, essa brandura para os nossos corações. Essa foi a lição que a dona Neuza disse, entendeu? Então ela falou assim, criança, vai lá ler, ela não disse desse jeito, ela é muito polida, mas foi mais ou menos assim, a moral para mim. Criança, vai ler o Evangelho para você acalmar seu coração, porque tem que trazer brandura, ser mais, o perdoar também de uma maneira branda, né? E lá fui eu estudar. Então, como professora que sou e jornalista, lá fui eu entender o conceito das palavras, que eu quero compartilhar com vocês. Bom, brandura então é ser flexível, ser agradável. A moderação é comedido, moderado, né? A mansuetude, que é a palavra menos comum, eu acho aqui, é mansidão. A afabilidade é educado, agradável. A paciência, a gente conhece bem a tolerância, não que a gente pratique, mas a gente conhece a palavra. Resignação, aceitação sem se revoltar. Então, eu digo para vocês que a soma dessas palavras é a garantia de sucesso. É literalmente, né, um Chico Xavier, um Buda,
né? Aqueles seres super evoluídos que estão num outro nível, ou esse pessoal que já viveu um tanto, que tem uma experiência, já estudou muito o evangelho, que nem a dona Neuza, que é mais serena, né? Marlene, mais mansa, mais pacífica, estão mais evoluídas, né? Nesse sentido. Então, o que acontece nessa história? Em teoria, as palavras são compreendidas, mas a gente praticar não é fácil. E aí vem o desafio. Então ele diz o seguinte: toda palavra ofensiva, e aí a gente volta para onde incomoda. Toda palavra, de novo, violência não é só física, a palavra também fere, ou às vezes fere mais do que um tapa. Quem aqui já passou pela experiência de alguém que se amava muito dizer alguma coisa que feriu mais do que um tapa? Tenho certeza que quase todo mundo. Dói não ser compreendido, não ser respeitado, ser invadido de alguma forma na privacidade, no respeito, no sentimento, na compreensão, dói, né? Então a violência, existe muitas formas de violência, isso fere. Então o que o Evangelho vai dizer? Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Então todo mundo que nos ofende está fazendo algo contrário a essa ideia bonita da brandura. Tudo bem? E aí o que você faz? Como Jesus evoluído dá outra face, não tapa, nem que seja pelas palavras que você leva? Esse dar outra face é difícil, né, gente? Não é simples. Então ele diz o seguinte, que esse movimento contrário, ele vai presidir as relações entre homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, a gente superar isso é o que nos gera a possibilidade da união e da concórdia, da sintonia. E aí ele fala que constitui um golpe desferido de benevolência recíproca e na fraternidade. Então ele diz assim, se alguém te fere, você não devolve na mesma moeda, isso sim é fraternidade, isso sim é benevolência. Então você não devolve no mesmo nível, você não devolve na mesma moeda. Essa é uma lição importante. E ele diz que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humanidade para com Deus, da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo, é a lei primeira de todo cristão, que é a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Essa é a primeira lei. Então ele diz, essa é a primeira lei de todo cristão. Então todo cristão deveria ser amável, manso e pacífico. E aí a gente fala, nesse mundo, como é que a gente consegue? É fácil? Não é fácil. Com um chefe chato, com um colega de trabalho, de novo na família, né? O vizinho, né? Aquela coisa, gente desrespeitosa ao nosso redor. Gente, você não fez nada, de repente você leva lá uma ofensa, fala, eu não fiz nada, né? Aquela pessoa, você fala bom dia, a pessoa vira bom dia por quê? Né? Só se for para você. Vocês já passaram por essas experiências? Né? E aí ele diz o seguinte, a gente não deve responder no mesmo nível, na mesma frequência, na mesma condição. Isso não é simples. Essa é uma tarefa muito complexa. Então, se a gente quer chegar na proximidade de Cristo, isso vai ser feito. Eu acho uma coisa extremamente difícil. A gente, assim, respira, né? A gente respira. E o que eu faço agora? Eu respiro de novo antes de responder, né? Respirar é bom. Tem lições de oratória que funcionam muito, que é essa fala em público, quando a gente está muito nervoso, porque quando alguém nos ofende, a adrenalina vai a mil, né? O cortisol, os hormônios do nervoso vão a mil. Então, o que a gente faz para acalmar? A gente respira e toma água. Então, fica uma dica para vocês. Se vocês estiverem no ambiente, assim, tem muito... Respira e toma uma água antes de responder. Porque esses segundinhos te dão um tempo de acalmar os ânimos dos hormônios que você responderia ansiosamente, né? Essa coisa do impulso. Isso é uma coisa importante, a gente não ser tão impulsivo nas respostas, né? Outra coisa importante, ele fala em relação a essa cólera, no capítulo que a dona Neuza me pediu para ler, recomendou, não pediu. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz.
ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Ou seja, se a gente sabe o que é legal fazer, então essa é uma boa lição, o capítulo já nos avisa, mas sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, Gabriela, né? É aquela coisa, é isso que eu tenho para dar e eu não tenho como mudar, porque o mundo é assim, o mundo é cruel, tem que me defender de algum jeito. E aí ele diz assim, olha, você pode vir com essa conversinha, mas isso não justifica. Ele já nos avisa. Então esse é um alerta importante. E aí ele dá 3 caminhos no capítulo, muito legais para a gente trabalhar. E aí eu começo, né? Eu já falei tudo que é difícil. Então assim, vamos no sincerão agora. Quem nos fere dói, quem nos fere nos magoa, deixa ali um veneno no nosso coração, que é difícil a gente processar e limpar, né? Leva um tempo de processamento. Às vezes dói muito, às vezes a gente não sabe lidar, às vezes tem gente que faz mal pra gente conscientemente. Tem gente má no mundo que faz coisas conscientemente para nos ferir. Então assim, a gente primeiro precisa ter a consciência de que com cobra a gente não vai passar a mão na cabecinha da cobra. Concorda comigo? A gente tem que saber o limite, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu acho que antes da gente ir para a lição do Evangelho, eu estou no sincerão. A gente precisa ter consciência que cada um dá o que tem. E às vezes tem gente que tem pouco para oferecer. E não adianta se revoltar, porque ela está num grau de consciência e evolução que é aquilo que ela consegue dar. Então não julguem, porque às vezes teve uma infância terrível, às vezes teve uma vida muito infeliz, tem uma carência absurda, tem problemas ali, enfim... Tem muitas síndromes, né? O narcisista, quando vocês estiverem numa situação muito difícil com alguém, aquela pessoa se fala, mas isso não faz sentido o que ela está fazendo. Procurem tentar entender comportamentos do ego. O ego é um lugar muito legal, e aí tem um psicólogo chamado Jung, tem livros dele, que ele fala sobre o ego. É complexa a leitura, mas hoje em dia tem tanto vídeo do YouTube que ajuda a explicar de um jeito mais fácil. Joana de Ângeles tem um curso maravilhoso no YouTube, acho que eu já falei aqui da outra vez que eu vim, do curso da Joana de Ângeles, a partir dos estudos do Carl Jung, que é a gente entender o ego, porque é a nossa evolução e nossa consciência. Então, assim, uma coisa muito importante da gente entender é, se a pessoa é um elefante cor-de-rosa, ela vai ser um elefante cor-de-rosa. Se ela é uma cobra cascavel, ela vai ser uma cobra cascavel. Se ela é um coelhinho felpudo maravilhoso, vai ser um coelhinho felpudo maravilhoso. Cada um é o que é. A gente não consegue mudar ninguém. Então a nossa tarefa nessa relação é aprender a lidar com as pessoas como elas são. Então, se eu estou lidando com um coelhinho, eu sei que o comportamento dele vai ser muito diferente de um passarinho. Entendem a metáfora que eu estou fazendo? Não dá para nivelar. E a outra coisa importante, a gente não pode esperar que o outro seja como a gente acha que ele deve ser. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, né? Você fala, por que o chefe não faz isso? Por que ele não muda aquilo? Porque ele não é você. Porque ele está fazendo o melhor que ele acha que pode fazer. Ele está dentro das verdades dele, que nem sempre são as melhores. E nem sempre são as que faríamos. Então, às vezes, coisas nos incomodam e nos ferem. Por isso que eu falei, às vezes é uma coisa muito pequena, no dia a dia que a gente vai pegando uma birra, né? Aí, mas de novo fazendo isso, mas de novo. Outro dia a gente estava brincando, conversando, o Luciano, as meninas e a família, sobre apertar a pasta de dente. Vocês sabem que isso é uma das coisas que mais fere relacionamento afetivo, que mais gera briga. É muito engraçado isso, mas tem estudos que dizem, apertar a pasta de dente, esmagar ela no meio, isso gera brigas homéricas. Aí você fala, mas você está me ferindo com isso. Aí o outro olha e fala, mas que ridículo, isso é só... Mas o outro tem um comportamento que fere. Então, às vezes, a gente fere sem perceber. E aí as relações humanas são muito desafiadoras. No convívio com quem a gente ama, a gente se propõe dar certo, a gente cede um pouquinho aqui, a gente cede um pouquinho lá. Mas quando a gente está no meio social, se o chefe mandou apertar a pasta de dente no meio ou no fim,
Você respira fundo, concordando ou não, você vai apertar a pasta de dente do jeito que o chefe mandou. Concorda comigo? Oh, meu Deus, é assim que tem que ser, respira fundo e vai. E aí eu digo para vocês que tem uma coisa simples, mas muito concreta. Será que faz tanta diferença no fim das contas o jeito que o outro aperta a pasta de dente ou que eu aperto a pasta de dente? Ou porque meu chefe mandou apertar a pasta de dente daquele jeito que eu não concordo? Será que no fim das contas isso é tão relevante para me irritar tanto? E aí eu faço a provocação para vocês, que às vezes coisas nos ferem que são menores do que o impacto que geram dentro da gente. E essa é uma coisa importante, porque às vezes tem coisas que estão nos ferindo que nem são tão graves assim que nos feriram. Tem coisas que são graves, mas tem coisas que a gente podia relevar mais, né? O Gasparetto, ele mandou uma mensagem, já desencarnado, dizendo assim: a gente não devia levar a vida tão a sério. Se a gente soubesse o quanto tudo aqui é uma grande escola de aprendizado, a gente levava a vida mais leve. E é um pouco disso, né? Será? E aí eu faço essa provocação com vocês. Hoje é sexta-feira, passa o final de semana honestamente olhando ao redor da tua família, vê o que de fato está irritando, o que incomoda, o que tira a paciência, o que tem aquelas reações agressivas. Será que precisa? Será que eu estou tendo uma reação que precisa? Será que não é algo menor? E aí eu digo para vocês, às vezes é algo que de verdade fere. Aí você fala, o outro vai dizer, mas é só uma pasta de dente. Aí eu vou dizer, mas me fere. Então, presta atenção nisso, que de verdade te fere. E o que às vezes é uma bobagem. Saber essa medida e conversar e tentar ceder e dialogar no ambiente familiar, isso é muito mais fácil do que no ambiente de trabalho. É por isso que a gente aprende tanto com a família. Então, conversar é importante, né? Esse diálogo é importante. Eu acho que isso é uma lição bonita da brandura, da mansidão. Quando você percebe que o outro estava fazendo algo que não era por mal, ou que ele nem percebeu o que estava fazendo, estava te ferindo, ou então você estava muito melindrado, a coisa nem merecia tanto incômodo assim. Essas ressignificações são muito importantes. E aí o Evangelho vai nos dar 3 caminhos concretos. Aqui o que eu disse são um monte de pitacos que eu sinto que valem a pena. Mas o Evangelho, né, muito sabiamente diz: a afabilidade e a doçura é o primeiro caminho central. Então ele diz, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Ele diz, então esse amor, essa fraternidade, essa brandura tem que ser genuína, não é na aparência, tem que ser verdadeira. Então tem que se construir no coração, tem que se construir na relação, né? Isso é importante. A outra coisa, a paciência. E aí, gente, minha irmã fala assim, não peça paciência, porque senão vem mais motivos para pedir, para ter paciência. Minha irmã fala sempre isso para mim. Pede coragem, pede fé, mas não paciência, né? Não sei, minha irmã tem isso como lei. E aí, o que ela fala, né? A lição do Evangelho. A vida é difícil, bem eu sei. Aí ele parte, quando ele fala isso pra gente, aí a gente pode sentar e relaxar. Porque quando alguém fala assim pra você, que você é muito mole, fica reclamando da vida, porque não sei o quê. Gente, a vida, o Evangelho diz, eu vou ler de novo, a vida é difícil, bem eu sei, ponto. Tá? Então, não estamos a recreio aqui, não estamos a passeio, o negócio é intenso. Partindo da lógica que é intenso, nós vamos ter tarefa, vamos ter desafios para enfrentar. Então ele diz o que da paciência? Compõe-se de mil nadas, da próxima vez eu vou pôr óculos, prometo. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Quer dizer, a vida é isso, esse incômodo contínuo. Sede pacientes. Paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, quer dizer, cada um que chega na nossa vida tem um propósito, tem um sentido,
E a gente tem que agradecer e não reclamar, porque ele tem algo a nos ensinar. Então a dica é, concreta. Aquela pessoa que você adora, pensa naquela pessoa que você adora, só que não, sabe aquela que você fala, oh misericórdia, porque está no meu caminho? Pensa nela nesse momento. Pensou? Pelo menos você achou uns 3, 4 aí, vamos ser sinceros. Pensa honestamente nessas pessoas e olha por uma perspectiva da seguinte lógica: o que cada uma delas tem para me ensinar? O que eu posso ser melhor com o incômodo, a irritação, a provocação que ela me faz? Isso é uma coisa importante. Então, quer dizer, se ela me pega no meu pé de tudo que eu faço, ela é um excelente instrumento de aperfeiçoamento e excelência do meu trabalho, por exemplo. Porque se ela pega no meu pé em tudo que eu faço, que ela quer que eu faça melhor, é porque ela está me ajudando a aprimorar para eu ser o melhor possível. Já pararam para pensar nisso? Então essa é uma coisa importante. O que cada um tem a ensinar para a gente? Ninguém está na vida da gente por acaso. E aí tem gente que brinca, que relacionamento, casamento é o céu e o inferno, que você vai do amor mais puro até o mais extremo do oposto, porque você é a pessoa que te conhece na luz e na sombra. Então ali é uma relação muito bonita também de aprendizado, evolução e dessa paciência. Então antes da gente responder é pensar, o que eu estou aprendendo com isso? O que ela tem me ensinar com isso? O que ela pode me ajudar a melhorar com isso? E digo para vocês, é muito bom quando a gente se vê mudando. Dona Neuza, obrigada, porque eu digo que desde que a senhora me sugeriu esse texto do Evangelho, eu me vejo muito melhor. Hoje eu falo muito menos, por exemplo, da minha vida. Eu percebi que falar demais não agrega. Sabe aquela coisa? Tem gente que fala, bom dia, tudo bem? Aí você fala, putz, estou com dor de cabeça, não sei o que, não sei o que. A pessoa não quer saber da sua vida. Aí você está desperdiçando energia com quem não vale a pena. E tantas outras coisas, discutir. Então assim, essa mansidão de tudo bem. E aí você é mais ouvir do que falar, mais ajudar do que ser ajudado, como diz a oração de São Francisco. Às vezes a gente tem essa ansiedade e às vezes a gente se cala, a gente fecha a nossa percepção diante do mundo, se pondo demais no mundo. Então essa brandura, essa mansuetude, essa mansidão também é se colocar um pouco no papel de observador. Já pararam para prestar atenção? Gente que vai... Tem alguém na família de vocês que fala pouco e ouve muito? Tem alguém assim? Vocês já pararam para... Não tem ninguém na família que fala pouco? Ninguém. Mas você conhece alguém que mais escuta do que fala. Deixo a sugestão para vocês. Pegue essa pessoa que fala pouquíssimo e pega você para conversar sozinha ou sozinho com essa pessoa. Vocês vão ver o poço de sabedoria que é essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela ouve mais e fala menos. Ela aprende muito. São pessoas inteligentíssimas, espertíssimas. Eu me divirto com pessoa quieta, introspectiva. Eu me divirto, adoro conversar com gente que é introspectiva, porque eles são super atentos, porque eles não estão falando, eles só estão observando. Então essa coisa da paciência também tem um lugar muito de sabedoria, Isso é legal. E aí, por fim, a última lição é, aí essa Dona Neuza pegou, viu? Aqui foi a mais difícil para mim. Aí ela diz o seguinte: obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Toda resistência orgulhosa terá, de cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. E aí, gente, quando você fala em resignação, eu acho que em algum momento da vida de vocês, dentro de um centro espírita, vocês já aprenderam sobre resignação. É a gente se adaptar, se moldar dentro da realidade que se tem, suportar, E não sucumbir àquilo, A resiliência e a resignação tem essa habilidade bonita da gente suportar e ir se adaptando aos processos. Mas aí a obediência, eu sou um espírito rebelde, como eu disse da outra vez, por isso que a Dona Neuza pediu para eu ler, Porque eu disse que eu sou um espírito rebelde. Ela ficou assim na minha cabeça,
desse jeito, que nem a setinha. Na obediência, obediência, como assim obediência, obediência? Fiquei lá matutando o raio da obediência, confesso a vocês, espírito rebelde. Vai olhar no Evangelho, porque tem a categoria do espírito rebelde, sou eu. E aí, dentro dessa lógica, eu percebi nessa lição que ele diz assim: toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Então existe uma sabedoria no processo, quando a gente tem que ceder, quando a gente tem que suportar, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que ser brando e pacífico, que é, quando eu sou reativo, eu estou sendo reativo porque de fato alguém está me ferindo, pisando na minha unha encravada, ou isso tem a ver com o meu orgulho, o meu ego? Isso é a coisa mais importante. Então, quando você ouve um chefe, e aí você fala, pô, vai ter que fazer isso, e aí você não obedece por rebeldia, a tua rebeldia está ligada a, de fato, aquilo é ofensivo, aquilo vai ferir, aquilo vai trazer mal, aquilo vai trazer um impacto muito ruim, moral e ético para o individual e coletivo, ou aquilo você está resistindo a obedecer porque tem a ver com algo dentro de você que tem a ver com orgulho. Já pararam para pensar nisso? Às vezes é porque a gente só não concorda, às vezes porque a gente já está com birra, às vezes porque a gente acha chato, às vezes porque simplesmente a gente quer ser do contra, ou a gente viu uma perspectiva que ele não viu e ele não aceitou e a gente ficou com raivinha. E aí tem uma lição bonita que eu aprendi há bastante tempo, que é assim, eu faço uma outra metáfora. Eu sofria muito quando eu via morador de rua, sofria mesmo, genuinamente. Eu falava, como é que Deus permite fazer um negócio desse com o ser humano? E aí, demorou para eu aprender, mas eu aprendi essa lição de que cada um, porque eu descobri numa vida que eu já fui mendiga, acho que por isso doía tanto, que cada um precisa aprender e evoluir de alguma forma. E às vezes a única forma que a gente tem a aprender e evoluir é passar por aquela situação. Às vezes ser mendigo, porque aquela experiência do morador de rua é que faz o espírito entender certas questões. Então a gente reza, a gente pede intervenção de Jesus, tenta ajudar no que pode, mas tem gente que está ali porque tem algo a aprender ali, tem que estar. E aí eu volto para o chefe. Mas o chefe vai fazer aquilo que não é o melhor caminho, que vai gerar um atraso, que vai impactar, que poderia ser muito diferente, muito melhor. Mas ele tem algo a aprender ali naquela forma que ele está fazendo. E às vezes a gente quer atropelar o aprendizado dele. Eu vejo pelos meus pais, profundo amor pelos meus pais, mas meus pais têm várias características que eu olho e falo, misericórdia, por que fazer assim? E aí eu digo, porque no estado de consciência que eles estão, o aprendizado que eles têm, é assim que eles conseguem fazer, e é o aprendizado deles. Aí eu jogo a bola para mim, tá? Por que eu faço assim? Porque é do jeito melhor que eu consigo fazer, porque eu estou aprendendo e evoluindo. Então, quando a gente julga menos, e a gente é mais fraterno com o outro, a gente tem uma tendência a ser mais manso, mais brando, mais pacífico. Mas por que ele está fazendo assim? Porque é a consciência dele, o aprendizado dele, o processo dele. E aí nos cabe não nos deixar ferir. Senão a gente aceitaria violência física, violência verbal, abuso. E aí não. Aí é essa a diferença. Você ser tolerante é muito diferente de você ser permissivo. E eu acho que está aí o ponto, né? A gente respeitar o limite da gente, isso é importante também. Tudo bem, gente? Aí eu faço uma reflexão rápida aqui. Dá para tentar treinar os 3 caminhos? Treinar, tá? Não estou dizendo ser excelência no negócio, não. Afabilidade e doçura, tentar ser um pouquinho mais afável, um pouquinho mais doce. Dá para tentar ter um pouquinho mais de paciência. Dá para tentar
obedecer um pouquinho mais, entendendo que às vezes nem sempre é o melhor caminho, mas o outro está fazendo o melhor que ele pode, dentro da consciência dele, que também tem um aprendizado ali, e a gente ser resignado, tá? E aí eu digo para vocês, tarefa de Dona Neuza de casa para mim foi muito útil, porque dá, tá, gente? Aprendi muito nessas 3 práticas e tenho exercitado continuamente, mas ao mesmo tempo eu aprendi uma coisa importante. Existe eu acho esse Jesus lindíssimo, gente, achei na internet, viu? Procurem que vocês também vão achar, achei o máximo. E aí, qual é a questão? Que eu acho que essa é uma lição importante. Quando a gente aprende a ser mais brando e mais pacífico, a gente tem uma tendência a perder um pouco porque assim, né? Quando você não sabe fazer alguma coisa, você vai no limite dela. Então você é super brando e pacífico com tudo. E aí tem a medida do bom senso. Nem sempre dá para ser brando e pacífico com tudo. Às vezes a gente precisa se pôr também. E eu acho que essa é uma lição bonita que eu estou aprendendo agora. Eu tenho que ser o mais brando e o mais pacífica possível. Mas eu não posso ser boazinha no sentido negativo. Ai, tá bom. Ah, pisou no seu pé, tá bom. Ai, abusou de... tudo bem. Ai, foi lá e pegou um negócio, ai, tá bom. Foi ofensivo, ai, tá bom. Estressou sem motivo, ai, tudo bem, tá nervoso. Não. E eu tô sendo bem pontual nesse sentido. Ei, por que tá nervoso? Ei, mas o que aconteceu? E o que eu fiz de errado? Eita, aqui não, porque é meu espaço. Eita, esse é meu pé que você está pisando. Porque aí a gente vai entendendo que ser brando, ser pacífico, não é ser permissivo. Vou insistir nisso. Esse é um desafio para a gente chegar. Então, você pôr o limite é importante também. Porque lembra que tem gente que não é boa? Gente que não é boa no sentido de evolução. Todo mundo tem um pedaço de Deus no coração, que é a centelha divina, que é maravilhoso, mas tem gente que ainda tem uma série de más tendências de comportamento, e aí a gente diz que não são pessoas boas, né? Então vamos fazer a metáfora da cobra. A cobra é um amor, só que ela pica, né? A cobra é linda, necessária para a natureza, mas ela pica e ela mata. Então assim, eu tenho que entender o limite. A cobra está lá, eu estou aqui. Então, cuidado nesse lugar, porque eu percebi também que quando a gente acaba sendo muito permissível, eu acho que essa palavra, a gente também se fere. E aí não pode ser, a gente tem que ter o limite necessário. Luciano, meu noivo, tem 2 filhas maravilhosas, estão aqui, a Lívia e a Laís, e elas são um poço de sabedoria. Então a Lívia é mais como eu, ela se indigna mais, eu acho uma gracinha, porque ela pontua o que não está legal. Ela fala, isso não está certo. Eu falo, é isso mesmo. Aí a Laís vira com toda a sabedoria dela, diz assim, mas vale a pena ficar nervosa por isso? É só isso, deixa passar. Então cada uma na sua sabedoria vai ensinando a gente a esse lugar. Aqui eu tenho que pontuar, não está legal? Mas isso vale a pena eu ficar tão irritada e nervosa e nervoso? Aí eu acho que a Laís tem esse ponto de, deixa passar, que é muito do Luciano. Mas às vezes a Laís pontua também, que eu acho que ela é mais evoluída que o Luciano. O Luciano acaba sendo mais permissivo. E eu sou mais a rebelde, né? A mais indignada do mundo. Então assim, o Luciano me ensina muito a ser mais mansa, mais pacífica, mais branda. E as meninas já são a evolução do caminho, né? Então assim, a gente aprende muito com as pessoas. Aprende o tempo inteiro. Então assim, Dona Neuza, muito obrigada por me dar a oportunidade de estar aqui falando sobre isso e por ter sido honesta e dizer assim, vai ler aquela lição. E a gente tem que ter essa humildade. Não é porque a gente é mais velho ou mais novo que a gente sabe mais ou menos, né? As meninas vão fazer 17 anos agora, são 2 almas super sábias, né? E a Dona Neuza, com a sua vivência, a Marlene, são super sábias. Então assim, quem é mais sábio? A gente tem uma tendência a achar, e isso é uma coisa difícil na relação familiar, que só porque é mais velho, que é pai, que é mãe, sabe todas as verdades. Isso não é verdade. Por isso conversar é tão importante. Por isso tentar dialogar. E aí, às vezes a gente não consegue chegar no ideal também, porque às vezes o chefe não quer conversar, o pai não quer conversar, a mãe. Aí você vai respeitando o limite, aí usa a filosofia da Laís. Deixa quieto, nem vale a pena, né? Vamos em frente.
Eu tenho uma frase pouco evoluída, dona Neuza, confesso, mas eu falo assim, ele só tem isso para dar, vamos em frente, vai. Porque assim, não tem mais nada a oferecer dentro daquela pessoa de consciência naquele momento, então não dá para exigir mais dela do que a consciência dela tem. Então vamos em frente, vamos tocar o barco, porque aí a vida fica mais leve. Sabe, dona Neuza, essa foi a lição, a vida fica mais leve quando a gente é mais brando e mais pacífico. Porque a gente não leva tudo tão a sério, porque cada coisa que a gente leva a sério, a gente põe a mochilinha, uma pedra na mochilinha das costas e o negócio vai ficando pesado. Então se a gente fala, que nem a Laís, deixa passar, joga a pedrinha no rio, vamos em frente, né? Vamos tocar. É muito mais fácil. E aí, estou caminhando para o fim, tem essa lição bonita que eu ouvi da espiritualidade, que certas pessoas são pedras. Sabe aquelas pedras de mar gigantes? Que você vai passar a vida tentando mudar ela e não vai mudar. Então esquece. As pessoas são como pedras. Só muda quem quer mudar. Então, eu volto para essa frase aqui. A questão não é sobre o outro, é sobre mim. Eu não vou mudar ninguém. Cabe a mim mudar. Então, aquela pessoa difícil, aquela pessoa chata, aquela pessoa insuportável, lembra aqueles 4 que você pensou? Volta nelas. Então, como é que a gente faz para conviver com essas pessoas? A gente deve ser, essa foi a frase da espiritualidade, seja a água que contorna pedras no rio. A gente tem que saber contornar. A gente tem que, dar um jeitinho aqui, releva aqui, eita, aqui não dá, tem que pontuar, vamos em frente, vamos dar um jeitinho. Por quê? Porque esse é um princípio até da evolução das espécies. As espécies que sobreviveram no processo evolutivo são aquelas as mais adaptáveis, tiveram capacidade de adaptabilidade. Então a gente se adapta, a gente vai meio que percorrendo. E aí é incrível, porque a água, gente, ela não para. Ela vira uma cachoeira e ela vai parar no mar. Ninguém segura a água. Já pararam para pensar nisso? Então se a gente consegue ser água que contorna a pedra no rio, pensa nisso. Quando você está nervosa, pensa nessa frase. Eu vou ser água que contorna a pedra no rio. Aí tem aquela frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quantos séculos leva para fazer um furo numa pedra daquelas pedronas de beira de mar? Você vai perder tua encarnação, tua energia, teu tempo, tua força, tua vitalidade para tentar furar a pedra que vai levar trocentos mil séculos, gente. Para! Você não vai mudar ninguém, a menos que a pessoa queira mudar. É diferente de um filho que você está educando, né? De um companheiro que você quer fazer dar certo. É diferente, a gente vai conversando. Mas tem gente que não quer mudar. E aí, gente, é contornar. E parar de sofrer. Imagina, você pegar aquela pedra e pôr na mochila das tuas costas. Vai ficar insuportável a vida. Para. Faz que nem a Laís. Para. Vamos em frente. É muito melhor. E aí, Emmanuel diz pra gente. Segue confiante. Lutas, conflitos, perturbações, por vezes é impossível te sintas à frente do mundo, qual se estivesses no mar tumultuado. Guarda-te na embarcação da fé e segue na rota que te cabes percorrer. Deus está no leme, age e confia. E essa é a lição mais bonita da vida. Seja a água que contorna a pedra no rio e confia, porque Deus está junto com a gente, Ele não desampara. As coisas, mesmo quando parece que estão erradas, elas dão certo. Se a gente souber olhar pela perspectiva certa, tudo tem algo bonito para a gente tirar. Então fiquemos atentos a isso. E aí, umas frases aleatórias, só para ilustrar toda essa conversa, que assim, não dá para brigar com a vida, gente. A vida é o que é. A gente não muda pai, a gente não muda mãe, a gente não muda o chefe, lembra essa conversa da pedra? Então não dá para brigar com a vida, é isso que tem. Dá para melhorar? Dá. Dá para mudar de emprego? Dá. Dá para mudar de pai e mãe? Não, mas às vezes o conflito é melhor distanciar em algumas situações. Então assim, mudar a vida a gente não muda. E aí tem uma história da Marisa Monte, que eu acho incrível, ela contando da professora dela, de tricô e crochê, que deu uma lição potente na vida dela, que diz o seguinte, que a professora dela ensinou isso para ela. Marisa Monte é aquela cantora maravilhosa, né? Quem não conhece vale a pena conhecer. Minha filha, não briga com a linha, aula de tricô e crochê. Minha filha, não briga com a linha que você perde. Quando dá um nó, você tem que desenrolar devagarzinho. Se puxar tudo, você arrebenta o fio. O nó não sai nunca mais. E a vida é assim.
Então, se tem um conflito, se deu um nó, se tem um enrosco ali, não tem jeito, tem que ir no devagarinho, na mansuetude, vamos vendo como é que a gente pode fazer. Porque se a gente for na violência, na agressividade, na irritabilidade, na impaciência, na cólera, lascou, gente, não tá certo. E aí, né, as bordadeiras têm uma paciência, né, as pessoas que fazem crochê, tricô, homens e mulheres, têm esse talento maravilhoso da paciência. Do pera, vamos ajustar, pera, vamos mudar, né? Meu pai começou a ser alfaiate com 9 anos e é incrível, assim, ele pega para fazer coisas complexas com uma paciência, que às vezes a gente não tem paciência de ver a paciência que ele tem, porque ele aprendeu esse esmero, né? Esse cuidado, esse capricho. Então, assim, a gente deve olhar mais a vida com essa linha, para não ver, quando surge um nó, a gente não arrebentar a linha. E aí nem tudo depende do tempo, gente. Às vezes as coisas só dependem de uma atitude, e isso é verdade também. Às vezes você está num emprego terrível, está muito infeliz, o negócio não está funcionando, não está dando certo, não está legal ali. Aí você fala, vou ter brandura, vou ter mansuetude. Às vezes não, às vezes precisa ter atitude mesmo. Isso não pertence para mim, isso não é legal, eu não estou feliz, eu desejo tudo de melhor para o lugar que eu estou, mas o meu lugar não é aqui, eu vou procurar um lugar melhor para mim. Isso também é importante a gente ter o bom senso, de perceber, porque senão a gente cai naquela lógica da passividade, que não é legal, a vida que é da gente é movimento, né? E cada dia é uma nova oportunidade para mudar o futuro, né? Isso é incrível, tem gente com 80 anos que vai fazer graduação, com 90 anos que se forma para uma nova profissão. A vida, a todo minuto, a cada minuto que a gente está aqui é oportunidade de aprendizado, gente. Então vamos em frente, né? Não está nada perdido, não. E às vezes as coisas demoram, mas acontecem. O tempo de Deus não é o tempo da gente, né? Então, nesse sentido, Emmanuel nos traz: todo dia de ontem pode ter sido árduo. Muitas lutas vieram, deixando-te os planos. Provas inesperadas, alterando-te os planos. Soma, porém, as bênçãos que Deus já te entregou. Esquece qualquer sombra, não pare, serve e segue. Agora é novo dia, tempo de caminhar. Eu acho uma frase, assim, uma lição lindíssima. E aí eu digo para vocês que eu estou tentando praticar isso, vocês vão saber agora de primeira mão. Eu estou tentando fazer um livrinho de agradecimento. Todo dia, antes de dormir, o que eu tenho a agradecer no dia de hoje? O dia pode ter sido péssimo, mas eu penso, o que eu tenho para agradecer hoje? Porque isso me obriga a pensar em coisas boas que estão acontecendo. Então, às vezes eu agradeço pela oportunidade de estar respirando, pelo movimento do meu corpo, por coisas simples. Às vezes não tem nada de muito bom. Aí eu falo, que é melhor do que a saúde. Então, fica a sugestão para vocês, a gente anotar e prestar mais atenção antes de dormir. O que tem de bom que está acontecendo na minha vida? Porque todo dia é um novo dia, né? Sempre tem coisas boas. Então, gente, para fechar, tudo segue lá o cá, a vida não para, é assim que acontece. Em tempos inquietos, então, que vivemos de fato na transição planetária, a gente tem que ser manso, brando, pacífico, resilientes, mas saibam os limites, saibam acreditar no potencial de vocês, saibam se mover, saibam pensar e projetar uma vida mais feliz, respeitosa, empática. E podem ter certeza que, assim, a minha lição que eu tiro é: vale a pena, dona Neuza, branda e pacífica a vida, vale muito a pena. Mas a gente também tem que pôr o limite, a gente entender quem a gente é e até onde a gente suporta, para que a gente não sofra também. E todo dia é um novo dia. Então vamos com fé, o ano está começando, que a gente consiga lidar com os desafios que virão, com cada estrepe no dedo, cada caco de vidro, que a gente saiba tirar e falar assim, bom, entendi, vamos em frente, e a vida segue, sem a gente pôr pedrinhas na mochila e jogando no rio e contornando todas as pedras que virão. É isso, gente. Falei, não é palestra, é uma conversinha. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Agora eu vou te falar uma verdade, viu, Viviane? Obrigada. Ela me fez refletir, só que tem uma coisa, ela não me conhece, ela não convive comigo, então ela me acha branda e pacífica, e eu sou exatamente o oposto. Ah, é? Como eu sou exatamente o oposto, e quando você falou,
eu lembrei que, quando você falou de lembrar das pessoas, eu lembrei do meu antes, mas depois eu e o meu depois, que é o meu pai, eu e meu filho, somos iguais. E em 1987 eu comecei a vir aqui. Eu estou desde essa época tentando aprender com a Neuza e não aprendi ainda. Mas nós estamos no processo. Eu tenho muito conhecimento espírita. Aí de uns tempos para cá eu falei, está na hora de eu colocar em prática. Então agora eu sou juiz. Toda vez que eu venho falar alguma coisa aqui, eu falo que eu sou juiz. Eu sou uma juíza inveterada. Agora eu estou, então agora, e sou daquela juíza que julgava, condenava e dizia. Agora eu julgo ainda, condeno às vezes, estou aprendendo a não condenar tudo. E não estou falando, mas eu ainda estou pensando. Eu não estou verbalizando. Então eu tenho muito a aprender. Realmente, da segunda-feira, nós estávamos conversando sobre atendimento fraterno. O Alexandre estava aqui, ainda falei assim, olha a diferença. Eu falei, eu não sirvo para fazer atendimento fraterno, porque eu sou muito, o meu verbo é no imperativo. Eu estou sempre falando, mas não é que eu estou querendo mandar, é o meu jeito de ser. É sempre no imperativo, faça, pegue, vá, não sei o que, assim. Uma pessoa super imperativa. Então, o que você falou para a Neuza, eu falo para ela sempre, falo para as pessoas. Alguns ainda ficam enciumados porque diz que eu fico defendendo ela. Eu falo, gente, eu defendo porque eu quero ser um pouco como ela. Ela tem sabedoria que eu não tenho ainda. E olha, faz tempo que eu estou aqui com ela, né? E eu sempre digo isso, ela está lá rindo porque ela sabe por quê. Assim como eu falo também para as pessoas, eu falo coisa boa. E eu estou mudando isso. Então, o que eu fazia? A pessoa me incomodava, uma coisa assim, tudo que você foi falando, eu fui lembrando minha vida. A pessoa me incomodava por uma coisa que ela acreditava, mas ela me incomodava, eu ficava com raiva dela. Eu não tenho que ficar com raiva da pessoa porque ela acredita numa coisa que eu não acredito. Mas agora que comecei a colocar em prática tudo que eu estudei durante muitos anos. A prática é muito mais importante e muito mais difícil. E como é difícil fazer o caminho de volta. É muito difícil. Então eu estou numa luta comigo. Tudo que você falava eu lembrava de mim, né? Aí eu falei assim, aí ainda deu o exemplo, né, Alexandre? Eu falei, eu não sirvo fazer atendimento fraterno, porque eu vou sentar lá com a pessoa não vai conseguir se abrir comigo. Aí eu falei, agora senta a Neuza lá, oi, com esse jeitinho dela, a pessoa conta tudo. E ela ajuda, e eu não vou conseguir ajudar. Mas eu tenho consciência do que eu sou, isso já é um caminho. Por eu ter consciência, eu tenho obrigação de mudar, né? Eu estou acreditando que vai demorar, não vai ser nessa encarnação, não. Não, tenha fé, já está melhor do que estava. Não vai demorar, mas eu comecei. Tem muita gente que ainda não acredita que eu mudei, mas eu estou mudando. Parabéns, muito obrigada, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Né? Essa aqui é minha Esse pessoal é muito bondoso, viu? Eu não sou nada. Eu não pensei que ela falou da Neuza e falou de mim, quase igual, nossa. Elas que são muito boazinhas, eu não sou nada disso, não, viu? Às vezes a gente tem aparência, né? Mas ainda também preciso aprender muito, viu, gente? Mas eu agradeço muito tudo que você veio nos trazer. Volte sempre, que é um prazer muito grande, viu? E com relação aos brandos e pacíficos que herdarão a terra, né? Eu ficava sempre pensando assim, mas por que Jesus disse, bem-aventurados os pacíficos, né? Os mansos pacíficos, porque herdarão a terra, e não eles herdarão o céu, por exemplo. Seria, no meu pensamento, mais lógico, não é? Mas não, ele diz, bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra,
Por quê? Porque com a evolução, não é? Aqueles que forem brandos e pacíficos poderão retornar realmente à Terra. Agora, aqueles que não forem já estão perdendo o lugarzinho aqui no planeta. Mais evoluído. Então, está muito certo, não tem nada de errado. E agora, então, a gente agradece a presença de todos, da nossa amiga que veio aqui nos brindar com a palestra, a família, e vamos para os passos, né? Muito obrigada, que Deus dê uma boa noite, um feliz dia da manhã para todos. Tá? Eu venho sempre, viu? Eu que agradeço.